Olá, meu nome é Ashley. Eu vou falar sobre a fotografia no Rio Grande do Sul, a evolução e os principais nomes da fotografia do estado. No final do século XIX e início do século XX, a fotografia amplia seu alcance e passa a registrar o cotidiano, as paisagens rurais, trabalhadores e aspectos culturais da identidade gaúcha. Lunara Luiz do Nascimento Ramos, ela destacou-se por seu olhar poético e artístico, produzindo imagens que retratavam tipos humanos e cenas do interior do estado. A fotografia chega ao Rio Grande do Sul na segunda metade do século XIX, poucos anos após a sua invenção oficial em 1879. Nesse período predominavam retratos formais realizados em estúdios geralmente acessíveis à elite. Luiz Terragino é considerado um dos pioneiros da fotografia no estado, instalando o estúdio em Porto Alegre por volta do ano de 1853. Outro nome importante é Virgílio Calagueri, que registrou paisagens urbanas, cenas da cidade, ajudando a construir a memória visual da capital gaúcha. Entre as décadas de 1940 e 1950, surgem associações e fotoclubes que fortalecem a profissão. A fotografia ganha espaço no jornalismo e na documentação social. Cioma Breitman é um dos principais nomes desse período. Seu trabalho inclui retratos, eventos sociais e registros urbanos de Porto Alegre. Seu acervo integra a fototeca Cioma Breitman, preservando importante parte da história visual do estado. A partir da década de 1970, a fotografia no Rio Grande do Sul passa a dialogar com a arte contemporânea. Mara Álvares, integrante do grupo Nervo Óptica, desenvolveu trabalhos experimentais que exploravam o corpo, natureza e a linguagem visual. A fotografia deixa de ser apenas documento e torna-se também expressão artística e crítica. Atualmente, a fotografia no Rio Grande do Sul é marcada pela diversidade de linguagens: documental, artística, jornalística e autoral. Entre os principais nomes contemporâneos, destacam-se Leonilde, Leopoldo Plentes, Enid Serrano, Eurico Saires e Fernando Bueno. Cada um contribui com diferentes olhares sobre paisagem, cultural e identidade regional. Esses fotógrafos, entre tantos outros, foram fundamentais para a evolução da fotografia no Rio Grande do Sul, transformando em uma importante forma de expressão cultural, artística e histórica, que preservam memórias e constrói identidades. Luiz Terragino, nascido em 1831 e falecido em 16 de setembro de 1891, foi um dos fotógrafos pioneiros do Rio Grande do Sul, no século XIX. De origem italiana, estabeleceu-se em Porto Alegre, onde abriu ateliê e passou a registrar retratos, paisagens urbanas e acontecimentos históricos da época. Seu trabalho é considerado fundamental para a memória visual do Estado, pois documentou momentos importantes do período imperial, incluindo a visita de Dom Pedro II ao sul do Brasil. Terragino ajudou a consolidar a fotografia como prática profissional no Rio Grande do Sul, deixando um acervo de grande valor histórico e cultural. Virgílio Calegari nasceu em 17 de julho de 1849 e faleceu em 22 de outubro de 1937. Foi um importante fotógrafo ítalo-brasileiro, considerado um dos grandes nomes da fotografia no Rio Grande do Sul, no final do século XIX e início do século XX. Nascido na Itália, imigrou para o Brasil, ainda jovem, e se estabeleceu em Porto Alegre, onde abriu um estúdio fotográfico. Calegari destacou-se principalmente pelos retratos de estúdio, muitos procurados pela elite da época. Além de registrar paisagens urbanas e acontecimentos históricos, seu trabalho ajudou a consolidar a fotografia como atividade profissional no estado, contribuindo para a construção da memória visual do Rio Grande do Sul. Ele é reconhecido como um dos fotógrafos mais importantes da fase inicial da fotografia gaúcha. Luiz do Nascimento Ramos nasceu em 25 de agosto de 1864 e faleceu em 6 de junho de 1937. Conhecido como Lunara, foi um importante fotógrafo brasileiro que atuou no Rio Grande do Sul, sendo considerado um dos pioneiros da fotografia no estado. Lunara destacou-se principalmente por seus registros da vida rural e do cotidiano do interior gaúcho, especialmente na região da Serra. Diferente dos fotógrafos de estúdio da época, ele fotografava paisagens, trabalhadores, imigrantes e cenas de campo, contribuindo para a construção da memória visual do Rio Grande do Sul, no final do século XIX e início do século XX. Seu trabalho possui grande valor histórico e documental, pois retrata aspectos sociais e culturais da formação do povo gaúcho, especialmente das comunidades de imigrantes italianos. Cioma Breitman, nascido em 18 de outubro de 1913 e falecido em 11 de março de 1980, foi um importante fotógrafo gaúcho, reconhecido como um dos grandes nomes da fotografia no Rio Grande do Sul no século XX. Destacou-se principalmente pelo fotojornalismo e pela fotografia urbana, registrando o crescimento e as transformações de Porto Alegre.
ao longo das décadas. Seu trabalho documenta cenas de cotidiano, arquitetura, eventos políticos e sociais, contribuindo significativamente para a memória visual da capital gaúcha. Bridgman também teve forte atuação na imprensa e ajudou a consolidar a fotografia como linguagem jornalística no estado. Seu acervo é considerado de grande valor histórico, pois preserva importantes momentos da vida cultural e social no Rio Grande do Sul. Mara Álvares, nascida em 1948, é uma artista visual e fotógrafa brasileira, nascida em Porto Alegre, formada em artes plásticas pela URGS. Destacou-se a partir da década de 1970 por seu trabalho que transita entre fotografia, performance, pintura e gravura. Ela integrou o grupo Nervo Óptico, coletivo fundamental para a arte contemporânea no Rio Grande do Sul, que explorava novas linguagens visuais e experimentações conceituais durante o período da ditadura militar. Sua produção aborda as questões ligadas ao corpo, identidade e linguagem, sendo conhecida pela força poética e crítica. Mara Álvares é considerada um dos nomes importantes da arte e da fotografia contemporânea gaúcha, contribuindo para a renovação da linguagem visual no estado. Leonard é um renomado fotógrafo, fotojornalista e editor de arte brasileiro, radicado no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de carreira dedicados a registrar a cultura, paisagens e a identidade gaúcha. Especialista em imagens de ambientes naturais e turísticos, documentou extensivamente o estado e a cidade de Gramado. José Leopoldo nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1952. Graduou-se em Artes Plásticas pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1980. Durante sua formação, estudou gravura no Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Iniciou sua trajetória na fotografia em 1975, dedicando-se tanto ao trabalho autoral quanto à documentação de bens culturais. Leopoldo iniciou sua carreira como fotógrafo na década de 1970, focando na fotografia de arquitetura e no registro de bens culturais. Eneide Serrano graduou-se em jornalismo na UFRGS em 1974 e iniciou sua carreira profissional no jornal Zero Hora. Nos anos seguintes, além de colaborar para jornais nacionais, trabalhou na Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre. Em 1978, abriu a agência Ponto de Vista, com mais 3 colegas, com os quais fez os livros independentes de fotografia Santa Soja e Ponto de Vista, um depoimento fotográfico. É conhecida por seus ensaios fotográficos documentais, cobrindo temas sociais, culturais e humanos, com sensibilidade e olhar próprio. Eurico Salles é um fotógrafo e autor brasileiro, natural de Bagé, reconhecido por seu trabalho documental e artístico sobre a cultura e identidade e a vida no Rio Grande do Sul. Seu trabalho também tem destaque em exposições individuais e coletivas, como Homens e Máquinas, que homenageia trabalhadores e suas relações com ferramentas e máquinas, e Retratos Gaúchos, olhares inesperados compostos de retratos realizados em várias regiões do Rio Grande do Sul. Fernando Bueno é um fotógrafo, jornalista publicitário e curador brasileiro, natural de Porto Alegre, com uma carreira de mais de 45 anos na fotografia. Formado em publicidade e propaganda, iniciou sua carreira como fotógrafo no jornal Zero Hora e trabalhou em grandes veículos de imprensa brasileira, como o Jornal do Brasil, O Globo, o Estado de São Paulo e revista Manchete. Bueno é um fotógrafo e curador gaúcho de grande relevância no cenário brasileiro, com trabalho reconhecido internacionalmente, forte ligação com a preservação da memória visual e significativo com papel em iniciativas de formação e difusão da fotografia no país. A evolução da fotografia no Rio Grande do Sul demonstra uma trajetória que vai do retrato formal do século XIX à produção artística contemporânea. A fotografia, ela tornou-se documento histórico, de ferramenta jornalística e expressão cultural, contribuindo para preservar a memória coletiva e fortalecer a identidade do Estado.